Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 5. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído de João 5, os versículos 36 até o 43. Está escrito assim: Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Amados, aqui Jesus estava falando com os fariseus. Nós vemos um relato de Jesus curando ali no tanque de Betesda aquele homem que estava paralítico há muito tempo. E aí Jesus cura aquele homem, ele sai andando com a sua maca nas costas e os judeus ficam irritados porque Jesus estava curando no sábado. E no sábado era o dia do descanso, não podia haver trabalho nenhum. Então, como que aquele homem estava carregando aquela maca? E ele diz, é porque eu fui curado. E ele fala sobre Jesus. E aí a palavra vem ali do versículo 16 em diante, falando que os judeus começaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. E aí Jesus começa a falar várias coisas ali para aqueles judeus. E aí ele vai falando que meu pai, Jesus falando ali no versículo 17, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão os judeus queriam matá-lo ainda mais, porque ele se denominava o Filho de Deus. Além de fazer o que os judeus não aceitavam no sábado, ele ainda se dizia Filho de Deus, se igualando ao próprio Deus, dizendo que assim como meu pai está trabalhando, eu também estou. E aí Jesus começa a falar várias coisas, tanto que ele no versículo 24, ele diz assim, olha, eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E aí ele fala do testemunho que João deu, e aí ele vem no versículo 33 em diante, esse que nós lemos, falando que o testemunho dele é maior do que o testemunho de João Batista. Por quê? Porque a obra que Deus mesmo deu para ele realizar, como Filho de Deus, Jesus Cristo, ele estava realizando. Então, só o que ele estava fazendo já testemunhava, testificava que ele era o Filho de Deus. Mas aqueles homens não acreditavam, não queriam ouvir as palavras de Jesus. Por quê? Porque as palavras de Jesus confrontavam a doutrina dos judeus. Confrontava as palavras de Jesus, o ensinamento de Jesus, confrontava o ensino dos judeus. Tanto que mais para frente, se você ler ali os versículos 44 em diante, ali 44, 45, 46, Jesus vai falar assim, olha, se vocês de fato crescem em Moisés, naquilo que Moisés escreveu, vocês viriam até mim, vocês creriam em mim. Mas nem no que Moisés falou, que vocês acham que creem e vivem aquilo que Moisés determinou na lei, vocês acham que estão obedecendo a lei, mas não estão, porque se vocês de fato crescem nas palavras de Moisés, vocês creriam em mim, entenderiam que eu sou o ungido, o redentor, que Moisés já profetizou. Então, amados, aqueles homens não queriam crer nas palavras de Jesus.
E daí, sabe o que eu acho interessante? É porque Jesus fala assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque acham que nela vocês vão encontrar a vida eterna. E são exatamente as Escrituras que testemunham a meu respeito. Mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Por que vocês não querem vir a mim? Por que vocês não querem me ouvir para ter a vida? Porque tudo que eu faço, eu glorifico a Deus, ao meu Pai que está nos céus. Eu não venho em meu próprio nome, eu vim em nome do Pai. E tudo que eu faço, eu passo essa glória para o Pai. Se viesse alguém no seu próprio nome, aí vocês aceitariam. Por que vocês aceitariam? Porque vocês gostam, vocês aceitam a glória uns dos outros. Mas vocês não querem dar a glória para o Deus único. Vocês procuram só a glória uns dos outros. Vocês não procuram a glória de Deus. Então, porque eu procuro a glória de Deus, é Jesus que estava falando isso. Eu estou aqui falando as minhas palavras para ficar mais claro o nosso entendimento. Como se Jesus estivesse dizendo ali, porque eu procuro a glória de Deus e não a minha própria glória, aí vocês não me aceitam. Se eu tivesse vindo em meu nome dando glória para mim mesmo, falando que eu sou o cara, que eu sou o tal, que eu sou o todo-poderoso, aí vocês aceitariam. Amados, nós podemos trazer a aplicação para os nossos dias, para a nossa vida. Quantas e quantas vezes nós estudamos cuidadosamente as Escrituras e não entendemos que as Escrituras testificam, revelam, nos mostram quem de fato é Cristo Jesus. E Cristo é a fonte da nossa vida. Não é porque nós temos um conhecimento teológico que nós somos poderosos. É por causa da vida de Cristo. A glória é de Cristo. As Escrituras nos levam ao conhecimento de Cristo. Por quê? São as Escrituras que nos revelam, que nos testificam, que nos mostram quem é Cristo Jesus. Mas a nossa confiança não pode estar no conhecimento teológico ou bíblico que temos. A nossa confiança precisa estar em Cristo Jesus, porque Ele é a fonte da vida. Quantas e quantas vezes nós valorizamos mais pessoas ou até mesmo denominações inteiras que se gloriam de si mesmas? Ao invés delas transmitirem a glória para Deus, para Cristo Jesus, elas se autogloriam. E aí, porque elas se autogloriam, nós aceitamos como verdade. Porque fazemos muitas vezes igual esses fariseus aqui faziam. Aceitamos a glória uns dos outros, mas não aceitamos a glória de Deus. Amados, tem pessoas, e infelizmente tem denominações inteiras, que estudam as Escrituras cuidadosamente, não para conhecer de fato a Cristo Jesus, mas para defender as suas próprias doutrinas. Amados, isso é triste. Isso é muito triste. Nós precisamos estudar as Escrituras com o coração rendido para aprender mais de Cristo Jesus. Existem pessoas que estudam as Escrituras apenas para querer glória a si mesmo, para mostrar que tem conhecimento, para dizer que é eu que sei o que é verdade, eu é que prego a verdade, eu é que sei, eu sou o detentor da verdade. Amados, isso é muito triste. Jesus estava ali condenando aqueles homens. Jesus estava condenando no sentido, ei, vocês estão errados. Vocês não conseguem vir a mim porque o coração de vocês está orgulhoso. Porque vocês estão estudando cuidadosamente as Escrituras, mas de forma errada. Vocês não entendem que as Escrituras revelam a mim. As Escrituras precisam conduzir o ser humano a Cristo e não a si mesmo. E não a glória de homens. Amados, as Escrituras, nós não podemos manipular as Escrituras para nos gloriar em nós mesmos ou para nos gloriar na placa da denominação a qual pertencemos. Isso é trágico, isso é trágico. As Escrituras nos levam ao conhecimento daquele que é a vida, que é Cristo Jesus, que é a fonte da vida.
É por isso que eu digo que nós precisamos sempre estudar as Escrituras com o nosso coração rendido e aberto, para sermos corrigidos, porque muitas vezes nós estudamos as Escrituras, achamos que é daquele jeito que nós aprendemos, e aí o Espírito Santo vem e nos mostra que não é, e nós precisamos da humildade, do coração rendido para dizer: eu tinha aprendido errado, eu tinha entendido errado. Senhor, eu reconheço que o verdadeiro ensino vem do Senhor, que o verdadeiro ensino sempre, sempre e sempre glorifica unicamente a Jesus Cristo. Amados, o verdadeiro ensino sempre dá glória a Cristo Jesus, sempre exalta a suficiência da obra de Cristo Jesus. O ensino verdadeiro sempre coloca Jesus Cristo no centro. Jesus Cristo é o alvo, é a fonte da nossa fé. Aprove ao Senhor fazer convergir todas as coisas celestiais ou terrenas em Cristo Jesus. Isso está lá em Efésios capítulo 1, versículo 10. Aprove a Deus fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas em Cristo Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias a Deus. Amados, todo ensino genuíno exalta e glorifica a Cristo Jesus. Mostra que nós só somos salvos, redimidos, regenerados, justificados por causa da obra de Cristo Jesus. Exalta o poder e a capacidade que vem de Cristo para atuar em nós, nos transformar, nos curar, nos libertar. É Cristo Jesus que é a fonte da nossa vida. É Cristo Jesus que é o alvo da nossa fé. E aqueles judeus, aqueles homens ali, apesar de estudarem cuidadosamente as Escrituras, não queriam acreditar nas palavras de Jesus, porque eles queriam a glória de si mesmos. Eles não queriam glorificar a Deus. E muitas vezes, infelizmente, acontece isso nos dias de hoje. Pessoas que não vivem de fato o Evangelho, têm apenas uma fé que eu falo que são apenas professantes da fé cristã, só falam que são cristãos, mas querem a glória para si mesmos. Ah, amados, a glória não é nossa, a glória é de Cristo Jesus. Que em nome de Jesus, eu e você possamos entender isso. Quando nós estudarmos cuidadosamente as Escrituras, que nós não sejamos como esses judeus, estudando para buscar a glória de si mesmo, mas estudando para conhecer de fato a Cristo Jesus, porque como Jesus falou, as Escrituras testemunham a meu respeito. As Escrituras testificam, testemunham, revelam quem é Cristo Jesus. E é somente nele que nós temos a vida. Ele é a fonte da vida. Nós não estudamos para discutir com ninguém. Nós não estudamos para manipular a palavra para que ela se encaixe ao nosso bel prazer. Nós não estudamos para defender alguma doutrina humana estabelecida. Pelo contrário, nós estudamos as Escrituras porque cremos que essa palavra maravilhosa nos revela quem é Cristo Jesus, a fonte da nossa vida. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que nós compreendamos que a única fonte de vida é Cristo Jesus, que o alvo da nossa fé é Cristo Jesus, que nós compreendamos que a glória, toda a glória é de Cristo Jesus. Ah, Pai, que nós possamos entender que a suficiência está em Cristo Jesus. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos estudemos a tua palavra, dediquemos tempo estudando cuidadosamente as Escrituras, não para nos achar melhor do que os outros, não para discutir com as pessoas, não para defender uma doutrina humana, mas para crescermos no conhecimento da vida, que é Cristo Jesus. Porque a tua palavra nos revela quem é Cristo Jesus, e ao crescermos nesse conhecimento, nós começamos a desfrutar dessa vida e a manifestar essa vida. Que nós possamos viver assim, entendendo isso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.